Boa noite, Maico. Boa noite. Hoje é a nossa penúltima aula. Amanhã é a aula do encerramento da nossa disciplina de administração financeira. Amanhã vocês apresentam os trabalhos e aí, após a aula, eu já entrego as notas para a professora Nora. Aí a gente conclui essa disciplina, depois eu não sei qual disciplina vocês terão, tá? Então, nós vamos para a nossa última aula hoje, minha, e amanhã é tudo com vocês. Então, hoje é dia 5/4/2021, já estamos em abril. Vamos lá para a nossa aulinha, né? Estava só aguardando um pouquinho os colegas chegarem. Então, vamos, como a gente diz, respeitar os que chegam a tempo, né? Então, vamos lá, né, Michael? Você só me diga se está visualizando a tela. Está visualizando, Michael? Sim, professora. Tá? Então, como eu falei, a nossa disciplina de gestão, e amanhã eu quero, até às 5 da tarde, eu preciso de uma cópia da apresentação de vocês. Pode ser somente, não precisa em folha, pode ser todas numa folha só, em tamanho reduzido, com o nome dos componentes do grupo, tá? Que daí eu passo para a professora depois com a nota de vocês, certo? Então, até às 5 horas eu preciso de todo esse material, porque eu tenho que imprimir antes de eu sair do escritório, tá? Então, até às 17 horas vocês me passam neste e-mail aqui, não vão utilizar qualquer outro e-mail, porque eu não vou considerar como recebido, somente nesse e-mail corporativo, tá? Então, hoje é o dia 5, como eu já falei, amanhã vocês têm que me passar. Eu sempre gosto de passar um vídeo, sempre que começa a disciplina, né? No começo ou no final da disciplina. Mas hoje eu optei por passar ele no final, nessa disciplina eu optei por passar ele no final. Nós tínhamos uma carga bastante grande de conteúdo e eu fiz a opção de passar ela no final. É uma disciplina, acho que tem muito a ver com o momento, um vídeo que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, e ele faz a gente repensar um pouquinho sobre algumas questões, tá? Então, eu vou passar logo em seguida ele para vocês, tá? Então, assim, nós precisamos ter algumas questões que a gente precisa repensar, né? Então, se fala muito em planos de recuperação econômica pós-Covid, mas quando que ela vai ser, se pós, a gente não sabe, né? Pós-Covid-19, porque ela começou lá em dezembro de 2019. Aí veio 2020, e nós estamos já em abril de 2021, e já não se tem certeza se ela acaba em 2021. Então, quais são esses planos de recuperação? Né? A economia não pode parar, porque se a economia parar, as pessoas vão morrer de fome, né? E aí, o que acontece? Então, os planos emergentes são, assim, não tem como fugir, as pessoas deverão ser digitais, sem sombra de dúvidas, e mais flexíveis. Quando a gente diz as pessoas deverão ser digitais e mais flexíveis, nós temos que nos adaptar ao mundo digital. Não vai ter outra forma. Eu assisti uma palestra, por incrível que pareça, ontem, no domingo de Páscoa, e o palestrante estava dizendo, nós não vamos mais voltar ao que era antes. Sala de aula, professor, quadro, giz, aquilo lá não vai mais existir. Se existir, vai ser em alguns cursos, aquilo não vai mais existir. Nós precisamos ser mais flexíveis. O que é essa flexibilidade? Nós precisamos da cooperação de cada um de nós com o nosso próximo. E nós temos que ter uma flexibilidade. Nós precisamos entender mais o outro. O outro é a outra pessoa, o outro é o meu colega, o outro é a pessoa com quem eu vivo, o outro é a pessoa com quem eu tenho que dividir um espaço, o outro é a empresa que dá o meu salário, o outro. Então, essa flexibilidade a gente vai ter que ter, tá? Então, como diz o Sócrates, né, que é o nosso famoso, aquele pensador, eu só sei que nada sei. Então, quando a gente diz eu só sei que nada sei,
estamos aqui. Quem sabe quando isso vai acabar? Somente nosso Ser Supremo, ele tem esse conhecimento. E se com certeza isso não acabou, tem que ter um motivo muito especial para que isso não tenha acabado. E que nós não temos o poder ainda de discernimento e de entender. Com certeza a gente vai ter que sofrer muito, e essa questão de flexibilidade das pessoas vai longe ainda, tá? E o professor vai ser um mero agente mediador do conhecimento. O professor não vai ser mais aquela pessoa que vai chegar e jogar tudo para o aluno. E o aluno vai dizer, o professor não me ensinou. O professor não me ensinou. Tá? Então, o professor agora vai ser um mero agente do conhecimento. O que é? Vai ser aquela pessoa que vai tirar as dúvidas do aluno. E não mais aquela pessoa que vai jogar todo o conteúdo para o aluno. Tudo. E aí, depois, o professor não me ensinou. Mas e a tua parte? Cadê a tua flexibilidade? Cadê o teu tempo de aprender? Cadê a tua dedicação? Cadê a tua colaboração? Cadê a tua compreensão? Aonde ficou? Tá? Então, essas são as novas formas de recuperação. Tá? Eu vou minimizar aqui, porque eu vou precisar compartilhar. Eu vou buscar o link, tá? Eu vou compartilhar o link com vocês. Vale a pena, é muito bom esse vídeo. Só que eu preciso parar de compartilhar para pegar um outro compartilhamento, tá? Tá, vamos lá. Você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? A criança chama Salvador e a criança está no primeiro ano primário, o atual fundamental. Tá ouvindo, Maicon? A professora ensina a classe a fazer conta. Tá ouvindo, Maicon? Enquanto a professora faz isso, Salvador desenha a professora. No intervalo, os colegas de Salvador jogam bola e Salvador os desenha jogando bola. No final de semana, Salvador desenha os pais almoçando. Salvador desenha o tempo inteiro. Salvador desenha maravilhosamente para a sua idade. Salvador é incrível. E Salvador adora desenhar, parece ter uma natureza de desenhista. Salvador deu sorte. Do mesmo jeito que a goiabeira foi plantada num lugar bom para goiabeira, a professora de Salvador podia ter dado uma bronca em Salvador, mas em vez de fazer isso, ela dirigiu Salvador a um curso especial de desenho. Os colegas de Salvador poderiam fazer bullying, mas ao contrário, pediam que Salvador os desenhasse. Os pais de Salvador poderiam tê-lo advertido, mas ao contrário, compraram tudo o que Salvador precisava para desenhar. Salvador foi encorpando, até virar uma Mega Blaster hiper goiabeira. O desenhista mais perfeito que a sua natureza permitiu alcançar. Salvador usou a vida para se tornar Salvador Dalí. Poderia não ter acontecido. Mas essa felicidade aí dos antigos exige isso, que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. E a perfeição de uma goiabeira
é dando goiaba. A perfeição de Salvador é desenhando. De César Cielo é 50 livre. O maestro João Carlos Martins teria usado a vida para buscar a perfeição na arte do piano, mas a vida não lhe sorriu. Sem se abater, foi buscar a vida na perfeição da arte da regência e se tornou o nosso maestro. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga. De costas para a sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Se não parecer, fico eu como o louco. Já estou acostumado. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. O Tiago é de Marília e quando era criança perguntaram na sala de aula: o que você quer ser quando crescer? E Tiago disse: quero saltar com vara. Imagina o bullying, velho. Olha, ele gosta de vara, vê se a minha serve. Não, precisa de comprida, a sua é curta. Ah, pergunta para sua mãe se ela não gosta e não sei o quê. Eu sei que Tiago não deu bola para a torcida. Aí ele começou a competir com as grandes potências do esporte. Ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Aí ele começou a competir em campeonatos mundiais, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Até que num determinado momento ele só tinha um adversário, um francês, que tinha ganho dele todas as vezes. Tiago nunca tinha vencido um francês, e um francês chato, francês de nariz em pé, francês chato, francês metido, francês. Bom. Chegaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O francês teve a sua chance, teve as suas chances.
Reclamou da torcida, reclamou do hino, reclamou da comida, reclamou do calor, reclamou da vara, reclamou do coisa, reclamou do pisante, reclamou. Teve as suas chances, marcou seus pontos, aí foi Thiago, mandou botar o sarrafo para cima do que o francês tinha conseguido, e na sua última tentativa, se ele passa, ele é campeão olímpico. Ele sai com a sua vara, ele sai correndo, quando ele espeta a vara, ele sabe que espetou a vara da maneira mais perfeita que já houvera feito. A vara sobe envergada com Thiago na ponta. Thiago sobe, o sarrafo aparece. Ele passa por cima do sarrafo, ele se encolhe todo, ele não pode resvalar no sarrafo. E quando ele percebe que ele já passou pelo sarrafo e o sarrafo não caiu, ele abre os braços e ele diz claramente: chupa agora. É a eudaimonia de Aristóteles. É você tirar de você o salto perfeito, tirar de você a excelência, a tua natureza mais pungente. Você vai dizer: pô, mas isso aí só serve para super-heróis. Não é verdade? E eu poderia estar ali atrás pensando: bacana vai ser quando eu voltar para casa, porque eu sou daqueles que ainda gosta de voltar para casa. Mas até o momento, Dr. Anthony Holland descobriu como explodir células doentes usando frequência sonora. quando eu voltar para casa, tem essa porra dessa palestra para dar. Deixa eu ir logo lá, passar a régua, dizer qualquer coisa e ir embora. Quando então, finalmente, quando você tiver desaparecido da minha frente, eu poderei ser feliz. Eu não sei se você percebeu, mas não é exatamente muito elegante da minha parte. Mas eu te pergunto, se o comerciante chama de happy hour a hora que ele fecha a lojinha, se o bancário chama de happy hour a hora que ele fecha a agência bancária, se o carteiro chama de happy hour a hora que ele deixa a mochila dele nos correios e vai embora, se o outro chama de happy hour a hora que ele tranca a porta do negócio e cai fora, se todo mundo chama de happy hour a hora que o trabalho acaba, por que eu não teria o mesmo direito, já que a palestra é o meu trabalho? É que você sabe, você está vendo que não é assim. Você está vendo que não é assim. Você está vendo que eu não estou aqui esperando o tempo passar. Você está vendo que eu não estou aqui na expectativa de ir embora. Você está vendo. Você sabe que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz, é aqui, não depois, porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem, melhor que na semana passada, melhor do que eu jamais fiz. Nenhuma frase será perdida, nenhum exemplo será em vão, tudo será adequado para tocar-lhes os espíritos e com isso transmitir-lhes o que os pensadores pensaram de tão bonito. Estou usando esse momento para tirar de mim, na minha natureza que não é de goiabeira, não é de nadador, não é de maestro, não é de desenhista, mas é a minha natureza de explicador. Eis a minha natureza, a de explicador. Pois muito bem, é dentro desta natureza que eu estou aqui fazendo melhor do que eu jamais fiz. E por quê? Não há nenhuma desculpa para não fazer. Hoje eu sou mais lido, mais estudado, mais vivido, mais preparado, mais rodado, mais cascudo do que ontem. Então hoje será melhor que ontem. E assim, degrau a degrau, sem pular nenhum, eu vou em busca de tirar da minha natureza de explicação, de explicador, a aula perfeita, a aula melhor, a aula excelente. E essa trajetória
transforma a minha vida em alguma coisa colorida, desafiadora e feliz, longe de torcer para passar logo. Eu lamento que cada segundo tenha passado, porque é um segundo a menos em busca da perfeição. E aí, Michael? Interessante. Quem que é o palestrante? Deixa eu só ver aqui o... Ai, Jesus, esqueci o nome dele agora. Se puder me mandar o link depois ali, eu vejo. Sim, eu posso. Deixa só um pouquinho aqui. Olha que eu tive um baile hoje para mim encontrar ele, porque eu já tinha visto e eu não conseguia mais encontrar ele. Jesus, mas foram horas. Deixa eu só ver como é que é. É Clóvis, só um pouquinho. Tá. Aí o problema é os anúncios que entram, né? Sim. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. Beleza. Depois eu vou dar uma olhada ali melhor. Ele tem vários. Você conseguiu ouvir? Sim. Consegui ouvir e tenho mais ou menos uma ideia. Acredito que até um pouco rasa referente ao que ele falou. Mas eu vejo que a complexidade, muitas vezes, de você, nas tuas tomadas de decisão, né? E de você conseguir, sem ter uma outra pessoa ou um outro dizendo que não vai dar certo, que não adianta você fazer. Que essa foi a parte que me chamou mais a atenção dele, assim, né? Dele falando ali, principalmente no começo. Eu acho que é muito grande. Então, são coisas que acabam atrapalhando e que acabam deixando, né, complementando o que ele falou, deixando uma coisa meio que a gente fazer, muitas vezes, atividade por fazer e não porque a gente gosta. A gente está fazendo ali para tentar se manter e não para fazer do que a gente gosta. Só que a gente não percebe muitas vezes que se a gente faz alguma coisa com gosto, a possibilidade de sucesso e de um retorno maior é muito grande. E a gente faz muitas vezes aquela coisa que nem eu estava falando hoje, né? A gente faz muito aquela coisa empurrando com a barriga ou levando nas coxas, como a gente diz aqui. Então são coisas bem complicadas, assim. Até na minha ideia de empreendimento ali. Eu tenho hora que eu tô muito empolgado, mas tem momentos que eu acabo comentando com algumas pessoas que eu perco aquela empolgação e não sei se realmente é uma coisa que eu devo fazer. Né? Então, eu sei pelas dificuldades que tem, até mesmo pela falta de recurso e tal, mas eu acho que eu passo um pouco por tudo isso que ele falou ali. Eu te entendo, Michael. E aí é exatamente aquilo que ele disse. E lembra o caso do menino, esse brasileiro ali, né? Como é que é o nome do guri esse do salto em altura ali, né? Tá, sim. Olha a persistência do menino, né? Mas é igual... Eu não sei se a senhora chegou a assistir o filme. Eu acabei não assistindo, mas do rapaz, em algum país da África lá, que ele vivia numa situação bem precária, né? Mas ele conseguiu, como ele estudava muito e pesquisava muito, ele montou tipo um gerador de energia, que era onde todos os moradores, né, da região iam para carregar os seus celulares. Né, e conseguiu fazer um negócio daquilo. E eu sei que ele dá palestra, acho que no mundo inteiro, praticamente, referente a empreendedorismo. Né? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de persistência, muitas vezes, nas nossas ideias, um pouco mais de força de vontade. E outro detalhe, Mike, você pode observar também, eu vejo e às vezes a gente fica chateado, porque as pessoas não apoiam algumas ideias, mas elas têm outros objetivos de não apoiar as suas ideias. Sim. Porque aí você começa a analisar os objetivos delas de não apoiar as suas ideias. Comece a analisar o objetivo delas não apoiarem as tuas ideias. Sim.
o porquê que elas não fazem isso? Por que elas não querem isso? É que, na verdade, eu percebo que são vários os motivos, né? Então, sei lá, é meio complicado, assim. É como eu falei ali, a palestra dele ali, pelo jeito, é bem interessante, mas eu acho que, de uma forma rasa, ele lida um pouco com uma complexidade existente na humanidade, no ser humano em si, né? Então, uma coisa bem psicológica, assim, de trabalhar e de... Olha, uma das coisas, eu sou muito persistente nas coisas. É, se a pessoa me contestar, eu faço mesmo. Daí que eu faço. Sim. Aí que eu vou fazer de tudo até eu conseguir provar que aquilo dava para fazer, sabe? Uhum. Mas aí uma das coisas, assim, eu não contesto a pessoa. Eu faço de conta que acredito no que ela diz. É o que falta para mim um pouco. É isso. Mas são barreiras, Michael. É muito difícil. É A aquela velha gente. história, né? Tu não contesta, tu faz que aceita digamos assim, É. a conversa do outro, mas não que você vá Uhum, uhum, realmente aceitar, né? É aquela exatamente. velha história, tu, como é que é? Tu respeita, mas não aceita. Exatamente. E Então, aí tu vai, assim, uma série de coisas assim que eu não quero comentar aqui agora, mas que eu vejo assim, poxa, eu fui, a pessoa brigou, fez horrores, ela está fazendo agora exatamente aquilo que eu queria fazer, o meu projeto que eu queria fazer, sim, que não era interessante, que me chamaram de louca, me jogaram um monte de coisas, né? E agora estão fazendo, esse é um dos porém, né? né? Então, Por isso que até aquele dia a senhora pegou e me chamou atenção para mim não falar da minha ideia, porque acontece muito isso. E as pessoas não, né, elas falam que não vai dar certo, mas elas irem atrás. Ainda mais se elas verem que é algo lucrativo, né? Eu acho que exatamente. falta um pouco Mas mais aí o de... problema é assim, ó, ainda mais, é isso que você falou, Michael. Esse é um problema principalmente nossa da América, tá? Nós só copiamos, nós não criamos, nós não inovamos, nós não fizemos nada de diferente. E aí você ganha mal, o outro ganha mal, e aí as pessoas só copiam a ideia. Aí você Sim, vai lá e faz igual. E aí por que isso? Por isso que nós temos essa cultura de fazer de não pensar, de copiar, essas coisas sabe, de não pensar diferente. Isso é uma cultura. É uma cultura, é muito fácil, ninguém quer pensar, ninguém quer fazer sim, nada, mas ninguém quer. É, aí eu vejo aquela situação das próprias empresas mesmo. Tu é um profissional, digamos, da área financeira, tu é demitido de uma empresa ou recebe uma proposta melhor da outra empresa e acha que a cultura é a mesma, né? Você não sabe trabalhar de uma forma a se adaptar às situações. O brasileiro é a mesma coisa. Muitas vezes os empresários eles querem trazer uma coisa nova de lá, mas eles não... É aquele velho exemplo, né? Tu não consegue adaptar, digamos, a cultura local a algo que poderia ser lucrativo, porque você vai trazer uma coisa de uma cultura completamente diferente, né? mas aí, Entende? Michael, assim, ó, São você várias quer trazer situações. uma coisa nova de outra cultura para implantar na cultura aqui, sendo que a cultura não é só dos teus colaboradores, precisa mudar a cultura Sim, sim, sim. de todo o sistema. Então não adianta eu querer Mas, implantar alguma coisa nova que é de outra cultura e implantar aqui. Se mas, eu não mas mudar, se eu não é, mudar a cultura da minha empresa, a cultura sim, dos meus gerentes, a cultura mas de um todo. eu não digo nem tu mudar a cultura digamos, dos teus profissionais. Eu digo você se adaptar à cultura que é existente já no país. Tu pode trazer uma coisa, digamos, copiar algo de fora, só que você tem que adaptar à tua realidade. Você não pode querer enfiar na cabeça das pessoas uma coisa que você não tem a vivência, por exemplo.
né? Então, são coisas que acabam atrapalhando um pouco. É como a senhora falou, muitas vezes a gente quer impor algo diferente, mas que não é da cultura, que é onde acaba estragando um pouquinho, né? Como é que eu vou dizer assim, o insucesso da empresa acaba vindo aí. Mas e por que que não pode, por que que não pode se adaptar à cultura daqui? Por que que se eu trouxer uma inovação de um outro país, de outra cultura, eu não posso implantar ela aqui? Por que que eu não posso me adequar àquela cultura? E por que que quem vem implantar aqui tem que se adequar a essa cultura? Por causa dos clientes em Mas e por si, que que os clientes não podem se adaptar a essa cultura? Aí eu vou dar um exemplo para a senhora de uma reportagem que eu li alguns anos atrás aí do Rio Grande do Sul, né? Que eu vi que o pessoal aí é muito bairrista, como a gente fala. Empresa que vai para aí, se não tiver a marca regional, não se cria. Aconteceu um tempo atrás, eu não lembro qual que era a loja que foi para aí e não se criou. Acho que ela durou, acho que no máximo 5 anos. Um tempo depois foi uma outra loja. O que que ela fez? Ao invés de pegar e levar a marca dela, ela comprou uma marca existente no Rio Grande do Sul para poder se manter e foi trocando aos poucos. Se eu não me engano, essa situação foi na Magazine Luiza até e foi se mudando aos poucos. E eu acho que existe isso muito, né, principalmente aqui no Sul. A gente é muito bairrista. A gente gosta muito das coisas da gente. É difícil para entrar uma cultura nova em si. O exemplo do McDonald's, por exemplo. Em São Paulo, que eu estava vendo a reportagem, a reportagem não, eu assisto um vídeo num rapaz que ele é americano e que ele vem para o Brasil, gosta muito do Brasil, morou aqui um tempo, e ele falou sobre as diferenças dos lanches, por exemplo, do McDonald's americano e do brasileiro. O brasileiro ele teve que se adaptar à cultura nossa para poder vender mais, porque se viesse com a cultura americana, que muitas vezes é um lanche seco, eles não iam se criar. Então, assim, são coisas desse tipo. Tem os exemplos dos refrigerantes também, que, se eu não me engano, a Coca-Cola no Japão, ela tem a Coca-Cola de um sabor, que lá dá certo, mas aqui não. Então, são tudo situações que acabam meio que dando um sentido para isso que eu estou falando. Se você não ir, você pode até trazer uma cultura nova, mas se você não se adaptar à cultura daquela região, você não vai se criar, né? Porque a gente acaba sendo muito bairrista nessa situação. Né? Isso pelo menos é um ponto de vista meu, assim, que eu consigo enxergar. E se eu te disser, Maicon, vamos lá. E se eu te disser que eu vou abrir um supermercado ali em Lages, tá? Tá. Aonde não vai existir empacotador de legumes, de verduras, você vai ter que pegar teus legumes, você vai ter que pesar, você vai ter que pegar o código deles, passar na balança, pesar, embalar, né? E passar num caixa sem ter um caixa para te fiscalizar. Você mesmo vai passar no teu caixa, teu produto, e vai passar o cartão e pagar. Eu vou lhe dizer que foi feito e não deu certo. Por quê? Aqui em Lages foi feito e não deu certo, porque estava... Eu acho que por um pouco de falta de conhecimento das pessoas que estavam tentando passar ali e por falta de cultura. Essa cultura do self-service, podemos dizer assim. Né? O Forte Atacadista, ele fez isso no começo, o Angeloni hoje faz, só que ele tem um profissional que vai ficar ali junto para ajudar, para tirar as dúvidas, mas o Forte, por exemplo, que um movimento muito grande, eles tiveram que tirar porque estava dando muita confusão. Né? Um outro exemplo, já que a senhora trouxe esse exemplo do se servir, os americanos, quando chegam em um posto de gasolina, eles mesmos colocam combustível no tanque e só vão pagar. Aqui em Lages foi feito isso. Teve muito posto que não tinha movimento porque as pessoas não se sentiam bem indo ali abastecer. Né? Ou porque se atrapalhavam na hora de abastecer, ou porque deu algum problema, sei lá qual que foi o motivo. Sim, e o tempo que eu fiquei em Portugal era tudo assim. Não Então, tinha frentista. Você chegava no posto, pegava, colocava a bomba lá sim, e passava para você sair de lá, tu tinha que passar
negocinho, Uma cancela? uma cancela, passava teu cartão, já tinha lá teu valor e tchau. Não tinha ninguém. Então, eu acho que Não tinha ninguém. E tchau, tchau. Eu acho que a nossa cultura aqui é um pouco complicada, assim. Né? E supermercado também, eu estou te falando isso. Sim. Tinha, né, lá no mercado que a gente ia, tinha assim, você não tinha embalador nos supermercados. Você embala tuas coisas, você embala, pega teu código, pesa, bota teu produto e vai para o caixa. Claro, para você ter direito a pagar teu produto sem passar num caixa com pessoas, você tinha que ter o cadastro, tem que ser residente do país, né? Sim. Tem que ter um cadastro e você tem um cartão que daí você passa num caixa sem não tem caixa mesmo. Uhum. Aí, de quando em quando, alguém passa por uma auditoria, né? Eles passam uma auditoria para ver se ninguém está levando algum produto sem pagar, né? Mas é perfeitamente, não gera fila, não gera nada. Aí tu pega uma maquininha, pega no teu carrinho, já coloca no teu carrinho, tu vai colocando o teu produto ali, passa no código de barras, coloca, chega lá na frente, coloca a máquina lá no cartão, lá na frente entendo, do lugar, pronto. até acharia interessante isso. Só que Agora aquela coisa, Em São Paulo se instalou 2 agora da rede Carrefour, inauguraram agora esse final de semana, 2, sem ninguém, 100% autosservice, sem hipermercado, sem ninguém, sem nenhum funcionário, sem nenhum autosservice. Você com o teu cartão, você entra. Claro, são pequenos. Um está instalado dentro de um centro comercial e um outro dentro de um mega condomínio, lá desses condomínios de luxo, né? Para você ter uma ideia. Aí a pessoa entra, é como se você fosse nessas máquinas que tem, você compra salgadinhos, refri, essas coisas, você coloca um cartão ali e você escolhe os produtos, você já quando entra, você vai escolhendo lá para um aplicativo, escolhe os produtos, você pega, passa o cartão e vai embora. Aí é mais ou menos o que está... Apesar que aqui é um pouquinho diferente, no caso das compras online em mercado, né? Que você vai no aplicativo, tu escolhe a mercadoria que você quer. Hoje em dia você não precisa mais ir no mercado, as pessoas vêm e entregam na tua casa. Mas esse você vai lá e você passa o cartão, entra, né? Abre, entra, e tu vai pegando e vem os produtos pro teu carrinho, vai colocando, né? E aí, para você sair, passa de novo e vai embora. Não tem um funcionário. Entendi. Mas aí é aquela coisa que a gente falou, né? É um pouco da falta de cultura. E aí o que tem que ver? Não é eles que têm que se adequar à nossa cultura, e sim nós que temos que nos adequar a essas coisas que eu falei antes. Digitais, a flexibilidade, a questão da flexibilidade, para nós temos que ter digitais e ser flexíveis. Se nós não tivermos isso... Só que eu vejo assim, ó, o brasileiro em si, ele não está preparado para isso. Mas ele tem que se preparar, nós vamos morrer de fome, nós vamos estar todo mundo, nós vamos ser, assim, aqueles 50 milhões de desempregados funcionais. Mas assim, ó, tu pode até começar em algo pequeno, por exemplo, a farmácia do SESI aqui em Lages, ela nas 2 lojas que ela tem uma máquina que você passa o produto que você comprar, tu já paga ali e não precisa nem passar pelo caixa. Tu sai direto, você não precisa estar passando pelo caixa. Aí é uma coisa pequena, acredito que até nesse ponto, tranquilo. Agora, se tu for fazer algo parecido em algo maior, eu não sei, eu sinceramente não sei de que forma adaptar isso para poder manter um controle adequado. Mas é uma questão de cultura, né, Maicon? A cultura, tu tirar vantagem em tudo. Sim. E aí é que atrapalha. A cultura de tirar vantagem em tudo. Então, nós vamos tem um estudo que até 2050, nós vamos ser 50 milhões de pessoas desempregadas funcionais. O que é? Pessoas que não se adequaram à tecnologia.
São pessoas que têm capacidade de trabalhar, mas que não vai ter trabalho para elas. Então, né? E quantos anos falta para isso? Eu não vou estar lá. Não, eu vou estar, sim, com certeza. 30 anos. Isso falta 30 anos. Menos. Eu já vou estar aposentado, então estou mais tranquilo. Mas, né, eu vou estar, né, vai saber se a gente se aposenta ou não. Mas então, tá ali, tá logo ali. Sim. Então, você imagina, isso é fato. Isso é fato. É que é muito complexo, na verdade, essa situação. E aí vem um pouco dentro daquilo que a gente tá vendo na aula referente aos serviços públicos, a forma de injetar dinheiro na economia, coisas do tipo, porque enquanto não houver educação, e aí é um ponto que eu vejo, né, que eu sigo muito o Cristóvão Buarque, que era o ex-senador lá de Brasília, que ele falava muito referente à educação, que se tu tem um povo, né, com uma educação exemplar, tu não vai gastar tanto com saúde, tu vai ter pessoas mais qualificadas para o mercado de trabalho, tu vai ter um pessoal um pouco mais preparado para lidar com as coisas. Então, eu vejo que a educação no Brasil ela é muito falha referente a isso, porque o investimento acaba sendo baixo e você não tem inserção de novas tecnologias, ou pelo menos dentro das escolas você não tem uma ideia de estar preparando as pessoas, né, para essas novas tecnologias. Claro, hoje em dia, o mundo, digamos, essa vida tecnológica, as crianças, pega uma criança de 6 anos, se bobear, ela sabe muito mais de informática do que eu, que gosta de estar fuçando e estar mexendo, né? Já sabem bastante coisa. Mas será que elas vão saber usar essa tecnologia para o dia a dia do trabalho ou para outras atividades que sejam interessantes para a vida dela? Então, são coisas que a gente precisa tá lidando e tá vendo e tá investindo de forma correta. E não jogando não jogando dinheiro fora. Então, aquilo que eu vi ontem também foi exatamente isso. Nós, professores e alunos, principalmente nós, professores, nós tivemos que evoluir 5 anos em a forma de dar aula. 5 anos em tá? E agora tem todo um sistema por trás disso que não fez isso. Essa pandemia serviu para muita coisa, na verdade. Exatamente. Além da parte ruim, acabou servindo para algumas coisas que são Exatamente. interessantes Tem para o nosso alguns desenvolvimento. setores, tem algumas coisas que não fizeram nada. Então, isso, e aí vamos dizer que é o novo? Não, tem gente que continua lá no velho ainda, esperando que aconteça, esperando que tudo passe para continuar como estava. Isso não vai acontecer. Tanto é que eu estava vendo esses dias no jornal hoje, eu acho. É referente ao trabalho home office. Né, tu trabalhar de casa, de forma remota, que é uma evolução, que era uma coisa que já era necessária, mas que não estava sendo feita. Até mesmo para a economia das próprias empresas. Né? Mas Tem é muitas claro, vezes um parque imagine, fabril, tu só tem um parque fabril ali, uma pessoa responsável e tá com as pessoas trabalhando de casa, muitas vezes perto dos locais onde elas precisam ir para não ter que se utilizar de carro. São várias coisas que são positivas trabalhar dentro de casa, né? Tu não tem aquela coisa que a pessoa fica ali muitas vezes enfurnada dentro do escritório e a coisa acaba se tornando entre aspas chata, por mais que você goste de fazer aquilo. E tem umas questões também, quanto você deixa de gastar, quanto uma empresa deixa de gastar. Deslocamento de funcionário e uma série de outras questões, luz, computador, uma série de outras questões. Né? É bastante. Tá, vamos lá para a nossa matéria, uma parte que eu tenho que passar para vocês, tá, Michael? Beleza. Vamos lá. Então, essa parte aqui eu já tinha passado para vocês, né, antes.
Essa aqui daí tem um outro aqui também, um outro link do Leandro Carnal também, que é bem interessante, se quiserem ver depois, que ele fala a forma como as pessoas perdem a concentração. Daí depois, se quiserem ver. E esse aqui é aquele que eu passei agora para nós ver. E aqui é aquela questão que a gente estava discutindo até agora, né? Que as pessoas deverão ser digitais e mais flexíveis, né? E o professor vai ser um mediador do conhecimento, né? Então, nós temos a parte que a gente vai trabalhar no nosso sistema de gestão, que são os juros, que vocês precisam saber a forma de juros também, né? Vários sistemas de juros, tem os juros simples, os juros compostos, que essa parte de gestão, tanto ela pública quanto privada, vai existir esse sistema de juros, né? Então, os juros simples são aqueles que são somados num capital inicial, eles são numa linha de simples, já os juros compostos é juros sobre juro o tempo todo, né? Então, cria uma bola de neve. Enquanto que o crescimento dos juros simples é numa linear, né? Assim, é uma constante, o juro composto é na exponencial, é no infinito, né? Se pegar um cálculo e fazer um cálculo com juros simples, imagine a poupança é o juro simples. Se fosse um juro composto ainda, naquele percentual baixíssimo que eles têm, mas que fosse composto, já seria alguma coisa, mas é linear. Então, além de ser linear, ele é, né, simples. Então, vira numa coisinha de nada. Se virar o ano, tem menos de que colocou. Se pagar taxa de banco, algumas coisas fica menos. Os juros compostos ou taxa de equivalência, né, são recorrentes às relações comerciais de compra, em juros parcelados, né, de longo prazo, investimentos, nos empréstimos. Então, esses juros, eles são como se fosse um aluguel por você emprestar um determinado valor para alguém, né? Você paga, você pediu um dinheiro emprestado, você está pagando um juro. Ou, se você emprestou para alguém, está recebendo esse valor. E, às vezes, hoje acontece muito nos estabelecimentos comerciais, que ninguém mais quer vender à vista, é só tudo a prazo, porque o negócio do comércio virou não mais objeto de compra e venda de produto, e sim um mercado financeiro. Então, mudou o objeto deles, que era o comércio. Hoje não é mais comércio, é uma factory disfarçada, né? Então, se você vai comprar um produto à vista, é o mesmo preço de comprar em 10 vezes. Não existe isso. Não existe. Isso é conversa para criança deitar e dormir. Isso não existe. Ou que seja o mínimo de desconto possível para você comprar à vista, tem que existir, ou se comprar parcelado é o mesmo preço. Não pode. Eu me nego veementemente de comprar um produto que, se eu for comprar à vista e parcelado, é o mesmo preço. Eu me nego, eu saio da loja. Não compro. Não compro mesmo. Mas que seja 0,5% de desconto. Mas tem que ter desconto. Eu não compro. Porque eu odeio ser enganada. Eu posso ser enganada sem saber. Mas sendo enganada, sabendo, eu não compro, eu me nego. Porque quando eles me dizem assim, pode falar. Não, mas aí vai muito, porque eu, quando vou comprar alguma coisa, eu tenho o costume de pesquisar bastante. Porque eu compro bastante coisa pela internet. E muitas vezes o valor, digamos, do produto que eu vou comprar, aí é que vem a dúvida. Ele acaba sendo mais baixo do que o preço normal, e mesmo assim eu consigo fazer parcelado, que é o que a senhora está falando ali, que muitas vezes é o valor com, digamos, a prazo que eles dizem que é à vista. Na internet? É uma coisa meio estranha, assim, uma visão um pouco estranha, na verdade, assim, para mim. Mas se você comprar à vista, é um valor. Se você comprar a prazo, é outro na internet, não é?
Não, tem alguns produtos que eu comprei, eu já consegui comprar em 12 vezes sem juro, entre aspas, né? Sim, e se Ele vem você com a taxa, comprar à ele vem vista? com a taxa. E se você comprar à vista? Não, tá certo. Daí tem aquele negócio do desconto lá que eles dão, né? Que é É, o desconto de 5%, de 10%. então Não, tá certo, imagina. tá certo. É, tá Certo. certo. Uhum. Não tem, eu me nego, eu não compro. Eu Eu não tô compro. viajando aqui. Eu não compro porque eu me nego. Eu, assim, acho assim, mas é só... Não, é só não. Não. Ou eu tenho desconto, ou eu não levo o produto. Não levo. Posso ser chata, ser grossa, mas eu não levo. Então, uma série de juros compostos, aqui eu vou só passar, porque a disciplina não é para ensinar vocês a calcular, e tem as fórmulas aqui, né? Como que a gente faz o juro composto. Então, ele é na exponencial, como eu falei, se ele é elevado, né? Então, é o capital, é o primeiro valor investido, conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor da referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. Já o juro é o valor de compensação para o rendimento. Quando uma instituição financeira faz um empréstimo, ela está abdicando-se de estar com esse dinheiro em mãos, né, num determinado prazo. Então, ela está tirando de si e está passando para um outro. Então, ela está cobrando para isso, né? Ela vive disso. E as lojas hoje, elas estão fazendo isso. Então, elas estão fazendo isso, tá? Elas estão ganhando em cima disso. A outros dizem, não, elas não estão ganhando, porque elas querem que você volte lá, porque toda vez que você volta, você vai comprar mais um pouquinho. Tem, né, são algumas estratégias. Então, a taxa de juro é o percentual, ou a percentagem cobrada em cima do capital a cada instante ou a cada período, né? Ou em cada parcela. O T é o tempo em que o capital fica aplicado, né? O M é o montante, que é o valor da transação. O montante é calculado pela soma do capital com os juros. Então, o montante é o capital que a gente, né, tem, vai comprar mais os juros. Aqui eu tenho um exemplo, né? Um capital de 1.400 foi aplicado com juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será o juro acumulado após 24 meses? Daí tem aqui a resolução que a gente faz, né? Então, isso são dados, né, importantes. Os 1.400 é o capital, o juro é 7% ao ano, e aqui eu estou falando em meses, né? O tempo é 24 meses. Note que o tempo é a taxa, então é em unidade diferente, mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, o T é 2 anos e que a taxa precisa ser escrita na forma decimal. Então, 7% ao ano vai ser igual a 0,07. E sempre na exponencial, né? Porque aqui o T, o meu tempo, é a parcela 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim sucessivamente, que são as parcelas, né? Então, 1.400, que é meu 1 mais, isso aqui é a fórmula, né? Mais 0,7, que é o juro, elevado na segunda. E vou fazendo toda a operação. Então, olha aqui, ó. Sem juro, tá? Sem nada, mas virou em 1.602,86, né? Então, para encontrarmos os juros, temos que o juro é igual ao montante menos o capital. Então, se eu tenho um montante, se eu quero saber quanto que deu de juros nisso daqui tudo, eu tenho um montante que é isso daqui menos o capital. Qual é que era o meu capital? Era o tanto que eu pedi emprestado. Então, o juro deu R$ 202,86. Aqui eu fiz uma diferença entre juro simples e juro composto, né? Quanto que o juro simples aqui, você faz o capital vezes a taxa vezes o tempo. Somente isso. Já o juro composto, você faz
tem essa fórmula que você leva ele na exponencial, e a exponencial é o infinito. Sempre ele vai estar sendo acrescido, tá? Para os juros compostos, pensando no mesmo valor e na mesma taxa, no primeiro mês, seu rendimento é calculado em cima do valor anterior. Por exemplo, no primeiro mês, os 10% será calculado em cima dos 500, gerando um juro de 50. E aí você tem 550. No próximo mês, 10% será calculado em cima do valor atual, ou seja, 10% em cima dos 550. Gera um juro 50%, 55%. E assim sucessivamente. Então, é juro em cima de juro. Então, você está ganhando juro em cima do juro que você já teve. Aí a gente pergunta, isso é sempre muito importante quando a gente for contratar alguma coisa, perguntar, é juro simples ou juro composto? Preciso saber isso, tá? Aqui tem um exercício prático, se vocês querem fazer, depois, mês 1, mês 0, né? O mês 1, o mês 2, o mês 3. E aí, quais são as desvantagens? O capital de giro, os descontos bancários, né? Geralmente o capital de giro é utilizado para atender as necessidades imediatas. Aqui entra aquela questão de gestão. Exemplo, folha de pagamento, obrigações cotidianas, ou seja, uma linha de crédito para auxiliar o fluxo de caixa no momento. Um prazo de pagamento, né, máximo de 1 ano. Juros são diferenciados, né? Então, tem uma vantagem que ele é um processo mais rápido, né? Quando você pede capital de giro no banco, o processo é bem rápido. Eles te liberam rápido. A desvantagem é que as taxas de juros são mais elevadas que outras linhas de crédito. Quando você vai fazer uma linha de crédito para investimento, é diferente. Aí você tem que dar bens de garantia, tem que dar uma série de outras questões, tem que dar uma série, tem que ter avalista, tem que ter uma série de pré-requisitos, tá? Porque são linhas de financiamento para investimento, daí tem que provar um monte de coisa. Quando é para um capital de giro, que é tu tá sem dinheiro aí no momento, né? Tu precisa isso, ok. Aí só que tem que ser feita uma análise aí neste momento para verificar se o juro do teu cheque especial, quanto você vai pagar, se é mais vantagem você pagar juro do cheque especial ou pegar um capital de giro. Aí tem que ver, tem que conhecer o quanto que é o juro do capital de giro, quanto que vai ser esse capital de giro. Qual é que é o juro do cheque especial? Aí vocês, como gestores, sejam lá de contas públicas ou da onde for, vocês precisam conhecer e por isso que eles falam, inclusive, dessa questão de fazer o orçamento e rever todos os meses a questão de orçamento para não deixar o caixa com déficit de caixa, porque senão vai ter que acontecer isso, buscar dinheiro no capital de giro rápido. Mas aí é que eu vejo o problema. A grande maioria das empresas, principalmente as empresas privadas, elas não fazem esse acompanhamento do orçado, né? Que é o que acaba atrapalhando. Porque assim, ó, muitas vezes ele tem o orçado para o ano, só que, por exemplo, eles não dividem ou não conseguem, como é que eu vou falar, ter um acompanhamento ou ter uma projeção nos meses que vai gastar mais e o que eles podem gastar. E o que acaba atrapalhando e deixando as contas muitas vezes no vermelho, né? Até no comparativo entre o orçado e o realizado e o realizado. Sim, e isso eu digo a respeito às despesas e à receita, eles não conseguem fazer esse comparativo e fazer essa verificação de uma forma mais adequada ou de uma forma mais parelha, né? Que é o que acaba muitas vezes atrapalhando, né? Eles não acompanham.
Porque tem que fazer esse acompanhamento. Lembra que lá na teoria que a gente falou no começo, seja para empresa pública, para empresa privada, tu tem que fazer o acompanhamento entre o orçado e o realizado, né? Sim. E aí tem que acompanhar. Mas é que tá, não sei se o pessoal acha que é meio preguiçoso para fazer esse acompanhamento, ou qual que é a situação, porque não tem essa verificação, né? E até mesmo para situações, como a gente estava falando na semana passada, né? Referente a situações de emergência, por exemplo, fazer aquele caixa para emergência. Ninguém faz isso, ninguém faz esse acompanhamento, ninguém faz essas projeções, que é o que atrapalha e o que quebra muitas vezes a empresa. Lembra que eu falei que no Brasil tem 5 empresas que poderiam ficar 1 ano sem vender 1 centavo e sem demitir um funcionário? Sim. 1 ano. Sem vender nada e sem demitir ninguém. São bem poucas empresas com essa possibilidade, né? Então, são empresas organizadas. E aí, entre elas, tem uma aqui pertinho de nós, né? Curitiba. Eu já comentei várias vezes para vocês. E sempre que eu vou dar palestra, que eu falo alguma coisa, assim que eles pedem quais as estratégias, sempre que alguma coisa de estratégias de empresas que adotaram, eu comento esses casos no Brasil. Mas aí o que eu vejo é que os empresários, a grande maioria, e eu vou dar o exemplo aqui de Lages, que eles querem muito mais embolsar o lucro do que montar uma reserva para emergência. Eles não têm esse pensamento que muitas vezes pode acontecer o que aconteceu agora, ou pode acontecer algo pior, né? Que eles tenham que fechar as portas momentaneamente. Eles fazem um caixa para eles, não para a empresa. Claro, mas é que eles não sabem, assim, a empresa, ela tem que dar lucro. A empresa tem que ser lucrativa. Sim. A empresa, mas não os empresários. Então, a empresa tem um fim social, que é dar lucro. E eles fazem o lucro para eles. Isso não existe gestão nas empresas. A grande maioria é misturado, né? Claro, As claro. contas, que é onde acaba muitas vezes fugindo recurso, e eles acabam não sabendo de onde que está fugindo. Acho que a senhora deu um exemplo da outra vez, né? De um cliente da senhora que estava com dívida ali, mas estava gastando um monte, estava misturando as contas. Muitas vezes a empresa não dá prejuízo, quem dá prejuízo é o próprio empresário. Ontem de tarde, eu terminei de organizar uma palestra que eu vou dar na quinta-feira aqui na América Latina. Os desafios para desenvolvimento. É impressionante a morosidade das coisas. Nós temos aqui na nossa América Latina uma diferença de salarial, a média salarial aqui é 40% inferior ao que os outros recebem, tá? 40%. Só que os trabalhadores aqui da América Latina produzem 40% menos que os outros também. Então, concluindo todo esse estudo ali, essa pesquisa que eu fiz, a gente recebe por aquilo que produz. Somente. E aí eu vejo... Nós temos essa cultura, assim, de andar devagar, faz amanhã, faz depois, né? Não se tem esse comprometimento, né? E essa questão, assim, do grande problema é muitas pequenas empresas sem gestão. É aquele exemplo que eu estava vendo hoje num outro vídeo, de um carro, né, um X6 da BMW, que eu vejo o pessoal que mora nos Estados Unidos lá falar, né, referente que lá você consegue comprar um carro desse, porque o carro é 500 mil e tal, mas não é a questão do preço, e sim a questão do salário. A diferença de ganhos, digamos, do brasileiro pro americano, ela é muito grande. Ela é muito grande. Sim. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem poder de compra. No Brasil, não.
né? Se você não Não, na tiver um América cargo... Latina toda. É que o estudo que eu fiz, eu peguei a América Aham. Latina, tá? Eu peguei a Não, América Latina. eu tô dando um exemplo do Brasil Aham, porque é uhum, digamos assim, a realidade que eu conheço, né? uhum. Então, são coisas que acabam meio que, né, por mais que o preço seja igual, o poder de compra é diferente, é menor. Eu concluí a pesquisa ontem, era quase 11 da noite, porque a palestra é quinta e eu queria deixar toda a pesquisa já pronta, porque eu não gosto de. Eu tenho que ter dados estatísticos para mim falar, se não tiver, eu Sim. não fico à vontade. E aí é apavorante, né? Aí você prova. Sim. Nós somos os piores do mundo em desenvolvimento. A América Latina o pior do mundo em desenvolvimento. Só E para eu você ter acho uma que aí ideia. falta algumas coisas, né? Por exemplo, eu não sei se isso é coisa de filme ou o que é. Os americanos, por exemplo, quando querem montar uma empresa, tem uma ideia, tem investidor para isso. Aí esses investidores se transformam em um conselho administrativo, que você tem que seguir aquilo. No Brasil, não. No Brasil é cada um por si, Deus por todos. Aí quando existe, digamos, o BNDES para estar investindo, ele não serve para tal, né? Não serve para tal objetivo, que é para o empreendedor poder investir num negócio próprio, para gerar emprego, gerar renda para as famílias. É uma coisa que a gente é bem desassistido. Eu acho assim, quem é rico, quem é pobre. Não tem a possibilidade, por mais que a gente fale, né, que tem possibilidade, cada um tem o poder para isso, mas eu vejo que a possibilidade, digamos, para alguém como eu, que tem uma ideia que acredito ser boa, né, até mesmo para desenvolvimento da região, para desenvolvimento de um segmento que não, querendo ou não não é bem utilizado. Eu não tenho esse investimento, eu não tenho pessoas que cheguem para mim e digam assim, não, vamos sentar, vamos ver aqui, a gente vai investir na tua ideia. E isso aí acaba atrapalhando também, né, o desenvolvimento do Brasil como um todo. Não só no meu desenvolvimento, por exemplo. Porque assim, Falta. Uhum. se eu monto um negócio desse aqui, na região, eu trago um monte de empresa para cá, para investir na cidade. Por exemplo, porque vai ter uma forma de escoar a produção mais barata e de forma mais segura, por exemplo. Né? Então, são coisas que acabam atrapalhando, mas só que eu acho que falta um pouquinho de uma participação, né, das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm condições, e de pessoas com ideia. Né? Tem uns quantos, se for olhar aí, acho que é difícil o brasileiro que não tem uma ideia boa para um negócio para poder, muitas vezes, sair daquela situação. Só que sem investimento e sem, digamos assim, um recurso, a coisa não vai sair para frente. Sim, com certeza, tudo precisa de recurso, né? Então, talvez eu entendi o que você quer dizer. Você não consegue chegar nas pessoas que possam absorver a tua ideia e alavancar financeiramente a tua ideia. É isso, Sim, Michael? sim. Não, é nesse ponto, mas a ideia foi esse, digamos, a ideia principal foi isso, mas com uma ideia um pouquinho mais ampla de estar desenvolvendo uma região, por exemplo, Uhum, uhum, né? Desenvolvendo uma região financeiramente. Por exemplo, uhum. Lages, por muito tempo, foi a região, a cidade mais rica do estado e uma das mais ricas do país, Sim. né, Pujança do pinos, dos isso, engenhos, aquelas as coisas todas, né? madeiras e tal, né? Uhum, E hoje em dia ela já não tem mais essa potencialidade porque falta um pouquinho mais de investimento, falta um pouquinho mais de ideias, né? Hoje em dia as empresas que mais geram recursos para o município é a Ambev e a Klabin. Antigamente era as madeireiras, uhum. né, que geravam mais empregos. Antigamente tinha as madeireiras, hoje em dia não tem tantas madeireiras assim, até mesmo pela situação do dólar e tal, porque eles usavam muito isso para exportação. Uhum. E eu vejo que falta, não só aqui para Lages, mas acho que para o país inteiro, falta, digamos, investimento nessa área, né, de empreendedores, de forma a desenvolver aquela determinada região.
vamos dar o exemplo do Nordeste, que a gente estava falando lá aquele dia dos recursos que muitas vezes a gente encaminha para cá, e ao invés de voltar para cá, vai lá para o Nordeste. Vai saber se não tem pessoas que consigam desenvolver lá, os moradores daquela região, que consigam desenvolver lá um próprio negócio que vá desenvolver a região, né? E o que falta para eles muitas vezes é recurso, né? Tem tudo isso, não só, né, como eu falei, desenvolver um negócio próprio para enriquecer, mas sim para enriquecer o estado ou o município em si, que é o que acontece muito em outros países, né? Esse que é meu questionamento, na verdade, assim, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de investimento nesse sentido. Não sei se seria uma obrigação da federação, mas eu acho que seria uma forma de ajudar, assim, para desenvolver algumas coisas e para a gente, como é que eu vou falar, sair um pouco desse buraco que a gente está. Mas você já tentou, por exemplo, no BNDES, esses lugares assim? Já pesquisei, mas é mais complicado, assim, porque precisa ter empresa constituída e precisa de algumas outras coisas lá, né? Eu sei que tem os recursos lá com carência e tal, para tu começar a pagar, mas é bem complicado, assim, para a quantidade de recursos que eu precisaria é bem complicado. E como você trabalha no setor público, você não tentou vender a ideia para o setor público, isso? Não. Talvez é Não uma forma, tentei, porque mas já às vezes o tive setor ideia. público não tem a ideia, talvez tu possa colocar, às vezes ele não tem a ideia e você tem a ideia e pode ganhar um pouco em cima disso. Até tava com ideia. Na verdade, eu já procurei algumas, como é que eu vou falar, alguns benefícios que o município dá para desenvolver o negócio, né? Uhum. Como o município ceder o terreno, fazer algumas coisas de infraestrutura, coisas do tipo, eu sei que o município dá para que tu consiga se instalar ali. Só que o problema maior muitas vezes é o recurso em si, né, para estar construindo, estar comprando maquinário e coisas do tipo. Mas e o município não pode oferecer isso para alguma empresa de fora, né? Depois se instalar? Nunca procurei saber, assim, referente a Talvez isso. seja isso, né? Como você O está ali que na eu já, prefeitura mesmo. o que eu já meio que dei uma pesquisada, mas eu acabei não indo para frente, até mesmo por algumas situações, principalmente pela pandemia, é ir atrás de pessoas certas para estar desenvolvendo a ideia, né? Por Como exemplo, você mesmo, pelo que eu você está falando, você está sem aporte financeiro e sem aporte de companheiros, aham, de colaboradores, enfim, de sim. investidores, né? Eu tenho algumas pessoas que eu posso estar correndo atrás, até preciso marcar com uma delas, que na verdade é filho de um ex-patrão do meu pai, e com o ex-governador do estado, mas para isso eu preciso, podemos dizer assim, sentar, preparar, fazer uma preparação ali para poder apresentar, né, a ideia. Mas isso tu pode fazer, tu faz reunião online, né? Não precisa ser presencial, faz Sim, um sim. prospecto, apresenta e apresenta para eles online. Isso pode ser de É que noite, no final de semana. na verdade, de um dos investidores eu até consigo fazer pessoalmente, porque ele é amigo de uma mulher que trabalha comigo. Então, os dois, na verdade, são amigos de uma mulher que trabalha comigo, então fica mais fácil. Mas o ideal seria você conseguir juntar todos, né? Sim, E apresentar para todos, né? O investidor, que segundo você já está falando que é, os órgãos, as pessoas envolvidas, os interessados, né? E atrás. é. Só que a minha ideia, né, já está bem formalizada, mas é referente mesmo a isso de desenvolver a região, gerar mais empregos, não de forma direta e Pois é, mas é que, indireta, Maica, assim, ó, os fale bem, se recursos. você acha que você não tem aporte financeiro, você não tem as pessoas certas, né? E aí você está perdendo tempo, Se não, sim, professor, eu sei. Só que, né? na verdade, eu quis trazer essa ideia mesmo para o significado da aula, Sim, né? Então, é um problema que a gente está enfrentando, né? Isso a gente sabe que é difícil, né? Que, assim, é interessante, mas que a gente precisa de aporte para isso acontecer, sim. né?
Então, vamos lá. O desconto bancário, né? Nada mais é do que antecipação em dias. Por exemplo, tu pode descontar duplicatas, tu pode ter cheques recebidos, tu pode ir lá no banco descontar, pedir o adiantamento, né? Das duplicatas, para você precisando de dinheiro, só que também, para dar esse adiantamento, o banco também cobra um juro bem alto, tá? Então, aqui também eu coloquei a fórmula, só para vocês também terem conhecimento de como é que se faz. Então, o desconto é uma antecipação do recebimento do dinheiro, tá? Então, é um juro que você paga para ele te antecipar. Eu vou lá com 10 mil, mas eu já sei que eu tenho 10 mil em cheque e o juro que eu vou pagar, o banco vai me dar 9 mil, porque ele já vai me descontar o juro, tá? Então, tu já sabe que tu não tem como parcelar. Eu vou lá com X valor, eu simplesmente preciso de dinheiro vivo, de money, né, cash, aí na hora. Então, deixo o documento e saio com o dinheiro, mas saio com um valor menor, porque o banco já desconta na hora o valor antecipado, tá? O valor presente, financiamento, no financiamento é um termo utilizado, o valor presente, financiamento, é um termo utilizado para indicar, como o próprio nome sempre sugere, um montante vale atualmente, né? Então, como o valor presente funciona? É a percepção quanto um bem vale, inclusive a própria moeda, se altera com o passar do tempo. Então, quanto que ela vale hoje, né? Qual é a diferença entre o valor presente e o valor futuro? Quanto que ela vale hoje e quanto que vale no futuro? O valor futuro indica quanto um capital investido valerá no momento do resgate a ser aplicado. Eu tenho R$1.000, eu quero saber quanto que eu vou tirar daqui a quanto tempo. Então, que lá será o valor no futuro, o valor presente é hoje, tá? O valor futuro é o resultado do valor presente com o aumento da taxa de juros. Então, como a gente tinha feito lá na frente, só para vocês não terem noção desses termos, tá? Passei. E aí nós temos a diferença entre o orçado e o realizado. O orçado, por que o orçamento é tão importante para a gestão financeira? O orçamento é uma estimativa de tudo que será gasto para manter a estrutura da empresa em funcionamento, executar um plano, dar uma vida a um projeto, marketing, garantir a estabilidade financeira e manter o equilíbrio, né? Então, para traçar as metas e objetivos que acarretam o impacto financeiro, a empresa é preciso antes analisar as condições do caixa e se as reservas de dinheiro são capazes de comportar as diversas movimentações, contas a pagar e contas a receber. E aí eu vou pagar e vou receber. E tu tem que ter essas previsões. E elas precisam estar muito bem delimitadas. Se eu não tiver isso delineado bem direitinho, como a gente diz, eu sempre digo para os meus alunos, nem que seja uma planilha do Excel, entrou tanto, saiu tanto, tenho tanto. Muito simples. Não preciso fazer eu não sei fazer fórmulas. Bom, mas você sabe somar mais e menos? Ok? Então faça assim. Se não sabe fazer aquelas fórmulas, uma pessoa me pediu tanto para fazer umas fórmulas para mim. Não existe mistério, tá? Tudo bem, aí tu já faz o orçado, realizado, as previsões, ótimo. Mas se você não tiver e não pode, faça, entrou tanto, saiu tanto, quanto que sobrou? É muito simples. Uma visão antecipada para evitar que os projetos sejam engavetados antes mesmo de serem experimentados. Outro fator que se evidencia a importância do orçamento é a possibilidade de relacionar as ações realizáveis e os custos atribuídos a cada uma delas. Realizáveis, né? Quanto que eu vou realizar?
Qual é os custos que eu vou ter em cima disso? Então, eu preciso mais ou menos saber o quanto que eu vou ter. E ter sempre aquela margem dos imprevistos. Ah, eu tenho um previsto de 10%? Não, 8%, 5%. Preciso conhecer isso. Então, qual é a diferença entre o orçado e o realizado? Quando a empresa pretende desembolsar ao longo de um trimestre, um semestre, um ano para se manter ativa no mercado e colocar em prática os planos de inovação, expansão e prospecção. Então, isso é uma questão. Ter uma dimensão de valores é primordial, no caso, para determinar como serão os projetos e quais serão os profissionais envolvidos. Não adianta você fazer, lembro bem lá no comecinho da aula de vocês que eu fiz, era do público, né? Eu tenho o projeto, o que vai ser feito, quando que vai ser executado, quem vai realizar, quem vai controlar, quem vai fiscalizar, quem vai corrigir, como será feito, é um círculo. Então, isso tudo eu preciso ter mensurável, né? Cada um precisa estar bem possível de ser mensurado. Então, eu preciso deixar claro isso, eu preciso ter certeza de como será feito. Senão vai acontecer esse tipo de coisa, como aconteceu hoje, uma pessoa que já não me paga lá no escritório, pelos serviços automáticos, né, de mensais, ligou perguntando se nós cobrávamos para fazer imposto de renda. Poxa, você liga para um escritório de contabilidade que faz serviços contábeis e você pergunta se cobram para fazer imposto de renda. Você acha que um escritório de contabilidade vive do quê? Não sei. Eu pedi para minha funcionária perguntar para ele, mas você acha que a gente vive do quê aqui, afinal? E aproveitando nisso, eu disse para ela, pode dizer para ele para passar aqui e eu vou fazer boleto com protesto, inclusive dos serviços que estão atrasados. E que eu cobro, sim, para fazer esse serviço, que não existe serviço grátis no escritório de contabilidade. Que o serviço de escritório é um serviço como o dele, que ele cobra para fazer, o meu também. Tudo que eu faço, eu preciso cobrar. Não é porque eu não executo o serviço lá no sol que eu preciso fazer de graça. Então, são essas pessoas que não fazem esses controles e depois acham que você não precisa precificar algumas coisas. Por exemplo, serviço de contabilidade, eu preciso, para que eu preciso pagar? Para fazer imposto de renda, olha, fazer imposto de renda eu preciso pagar, não sei porquê, né? Mas então tudo bem, vamos lá. O orçado, o sucesso de uma empresa gira em torno das ações diferenciadas, promovidas, que fazem nela uma diferença no mercado. Caso uma empresa os excelentes serviços prestados na execução de um projeto é que garante uma maior visibilidade, uma maior rentabilidade. E isso é a mesma coisa de um caixa, uma gestão. Aonde vai te dar a visibilidade, onde vai te dar a rentabilidade lá no teu caixa, na tua gestão? Se você executar direitinho, não é um projeto arquitetônico, hoje eu vou fazer mais ou menos. Não, é a mesma coisa. Não é um caixa, hoje eu não vou fazer um orçamento direitinho, porque não tem problema. É a mesma importância de fazer um projeto arquitetônico, fazer qualquer outro projeto. É necessário ter recursos, capital, mão de obra, né? Precisa de gente para fazer isso, claro. Se eu vou fazer um projeto arquitetônico, eu preciso de pessoas especializadas, preciso de recursos para isso. A mesma coisa fazer uma gestão, eu preciso de recursos, preciso de mão de obra e preciso de pessoas especializadas, preciso de recursos porque eu preciso pagar essas pessoas para fazer isso daí, né? E também eu preciso que me gere uma expectativa de retorno, essa pessoa ela tem que se pagar o salário dela. Ela tem que fazer uma adequação nas despesas, nas minhas receitas, nas minhas despesas. Então, eu tenho que orçar tudo, eu preciso conhecer, eu preciso que seja feito.
Aí, quando dizemos que as empresas devem planejar suas ações, não basta ter os insights criativos. Eu sou bem criativa, mas transformar as ideias num fluxo, numa coisa palpável, realizável. Não adianta fazer um fluxo de caixa pomposo, né? Bonito, mas ele não relaciona nada, ele não me serve para nada, ele tem que servir, ele tem que ser, como é que a gente diz, palpável, ele tem que ser condizente com as necessidades, ele tem que servir para alguma coisa. Não adianta tu fazer para ter no papel. Ai, deixa eu ver o fluxo de caixa. Nossa, faz desde janeiro que não mexo no meu fluxo de caixa. Poxa, então realmente, né? Então, aqui a gente tem que fazer uma relação de salários, horas extras, bonificações, investimentos, equipamentos, treinamentos, material, tudo vai detalhado. Porque aqui, ó, investimentos, equipamentos, treinamento e material, imagina se eu vou colocar isso aí. Bom, se tu não colocar isso aí, então não precisa nem fazer nada, né? A prévia de despesas gera uma simulação, os gestores precisam analisar, inclusive para ver a viabilidade de alguns projetos, para tomar algumas decisões. Como é que eu vou tomar algumas decisões se eu não tenho nenhuma previsão de recebimento, não tenho uma previsão de nada? Então, eu preciso que seja feito esse acompanhamento, sempre, sempre, sempre. O realizado é a efetivação de tudo que efetivamente aconteceu. Então, eu tenho um planejado e eu tenho uma flutuação no meio entre o orçado e o realizado, que é lá no final. E essa flutuação, ela pode ser para mais ou para menos, e tem que fazer essa adequação ali no meio. Tem que fazer esse balanço ali e tem que ir ajustando mês a mês, dia a dia, que se for, tem que sendo feito isso, tá? E aí, quais são as vantagens de um controle orçamentário? Evitar surpresas ou prejuízos. O orçamento tem uma missão de prever as despesas, prevenir as agências quanto aos possíveis prejuízos, né? No comparativo entre o orçado e o realizado, prever qualquer instabilidade será mais facilmente identificada se eu fizer esse controle, né? Eu posso acompanhar também quem faz planilhas de Excel, tudo bem, daí tem aqueles gráficos bonitos que vai vendo, que vai fazendo aquele controle, né? Mas se eu não tiver os gráficos, eu posso ver também matematicamente, uma calculadora, eu posso ver, eu posso verificar isso. Tá? Então, não preciso pagar alguém que faça um controle enorme ou que faça gastos, que você tem que investir bastante para fazer uma planilha. Daqui a pouco vai alguém lá, mexe numa fórmula, se foi. Ótimo, se consegue fazer isso, excelente. Ou pagar um funcionário para fazer um curso, alguma coisa. Mas se não der, faça simples. Isso faz com que a atuação da empresa seja mais confiante, mesmo diante da competitividade das oscilações econômicas. Aqui eu coloquei como exemplo da Covid, né? Então, que foi aqui um exemplo, como eu falei, as empresas já vinham muito mal ao longo de muito tempo e a Covid só deu um empurrãozinho. Elas estavam, sabe aquela criança que está ou uma pessoa que está sentada na beira de um rio ali, prestes a cair, qualquer ventinho que der, se foi, né? Então, algumas empresas estavam ali. A Covid só deu aquele soprãozinho que elas estavam precisando para fechar. Elas só anteciparam. Elas estavam ruins há muito tempo, há 20 anos, 30, algumas dessas empresas familiares estavam ruins há muito tempo, e outras vinham oscilando há muito tempo e fecharam. Então, a Covid só deu uma forcinha para elas. Então, é importante, né, a criação de uma base de informações, a construção de indicadores de desempenho é muito, 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 muito importante.
Por que usar ferramentas de gestão financeira na empresa? E aí tem ferramentas, tem software que fazem isso. Tudo bem, se vocês têm como investir num software, excelente. Aí é aquela questão de custo-benefício. Quanto que esse software vai me dar em quanto tempo esse software vai me pagar que eu faça um controle perfeito? Agora, não adianta eu investir em software e ele não ser alimentado, né? Esse software vai estar ligado com as minhas entradas, minhas saídas, meus orçamentos. Essa automação, ela tem essa sistematização dos processos, é feita. Se ele não faz nada disso, aí também eu estou fazendo mais um gasto, tá? Porque às vezes tem uns softwares que eles te dizem, ele é milagroso para uma empresa de milhões, aí de repente daí já não serve para uma empresa pequena. Ele custa milhões e para uma empresa pequena não tem serventia nenhuma, então tem que ser analisado também. Melhorar o controle financeiro não é apenas planejar o orçamento, mas acompanhar diariamente o desempenho, considerando o orçado versus o realizado. Um comportamento visionário de quem deseja ofertar bons serviços ancorados em um excelente gerenciamento. Isso daqui é a base. Eu não posso, nossa, faz desde janeiro que eu não mexo lá no meu caixa, nos meus controles financeiros para ver como é que tá. No meu orçamento. Gente, aí é impossível. Não tem controle que funcione. Nós já estamos no quarto dia do quarto mês do ano, né? Então, fica complicado, tá? Então, praticar. Uma prática é uma reflexão. Então, um arquivo do Word que eu tinha feito, mas que eu já fiz antes, né? Aqui eu tenho um link depois para, se vocês querem utilizar. E desta parte aqui, dessa disciplina, por hoje, nossa, por hoje era essa daqui que eu teria, tá? Vou salvar. Tá, Maicon? Então, para concluir essa disciplina, faltava só essa parte e ela estaria pronta e estamos aguardando o trabalho de conclusão de vocês. A disciplina correu rápido, né? Vocês contribuíram bem. Os conteúdos a gente alcançou todos, faltava essa dali e aqueles que vocês vão apresentar no trabalho amanhã. E o restante todos eles estão completamente estudados. Claro, agora compete a vocês o aprofundamento de cada um deles. Quem vai querer se aprofundar no setor público vai ter que aprofundar todos esses itens, né? Cada um deles com profundidade. E quem quer só ter um conhecimento, isso foi a base, ok? Sabendo que o professor é um mero como é que eu coloquei lá? Como é que é antes? É direcionador de caminhos, tá? Fala, Maico. Não, é que na verdade eu vejo que no setor público a gestão financeira é um pouco mais complexa do que de uma empresa pelas várias possibilidades de entrada de recursos, como a gente estava Sim, comentando lá no outro dia, claro, né, que é claro. repasse do governo federal, além dos Uhum, impostos e taxas, ainda tem repasse do governo federal, estadual, então são várias as situações que podem afetar. claro, Problema de custos dentro do serviço público, por exemplo, uma calçada mal feita que precisa de uma revitalização, tu gasta mais, então são várias coisas que acabam tornando esse trabalho de gestão pública na área financeira bem complexa. Eu acho que precisa de muito mais aprofundamento do que se fosse para trabalhar numa empresa, por exemplo, né. Então são coisas que a gente precisa verificar até nessa parte do orçamento e outros sentidos.
Essa questão de gestão pública, eu vejo, inclusive, que ela é mais fácil do que a gestão de empresa privada, porque a gestão pública, ela tem o certo, tá? Aí, se ela não tem o certo, ela consegue receber de uma forma ou de outra, tá? Ela tem as receitas Mas, certas. O que aham. varia é a inadimplência, tá? Ela tem uma inadimplência, que essa inadimplência, daí eles já têm lá um percentual que é coberto por essa inadimplência. Só que eu digo até a respeito da complexidade, porque você está utilizando por exemplo, impostos, que é dinheiro do cidadão, né, para investimento em determinadas áreas, que Ah, claro. acaba, né, muitas vezes, Direcionar esses impostos, o sim, direcionamento desses impostos. impostos, recursos, é porque assim, não é só a gestão financeira em si, mas sim a gestão de processos. De que forma tu vai executar aquele processo sem onerar os cofres públicos. Sim, Então, por isso que eu sim. falo que é muito mais complexo que uma empresa, por exemplo. Uma empresa, muitas vezes, basta tu vender um bem que tu consegue repor aquele valor. Na gestão pública, não. Na gestão pública, tu pode até vender um bem, mas para isso você vai ter que passar por todo um processo antes de vender isso, e muitas vezes acaba virando uma bola de neve, aumentando as dívidas, e tu não consegue pagar, por exemplo. Claro, até porque Então, lembra que eu falei esses dias, quando você administra dinheiro que é dos outros e a gestão, o dinheiro público é de todos, né? sim, E tem a lei aquela lei que ela protege, né? E que vocês já viram os percentuais, cada um quanto pode ficar com cada um, qual é os valores que pode ir para um ou para sim. outro. Então tem tudo isso. Por isso que eu falo que é bem complicado. Tem que seguir. E aí, e se não seguir, você mesmo sabe, né? Sim. Os casos de governadores e quantos políticos no Brasil todo por ali que a gente sabe que estão envolvidos, né? Só acho que precisaria ser mais, falando um pouco sobre lei, eu acho que precisaria ser um pouco mais rigorosa, porque eu acho que o pessoal, para mim, fez a coisa errada, responde em liberdade, não é punição. Eu acho Mas que deveria, as leis existem, as leis existem. O sim, que existe são interpretações errôneas das errôneas. leis. E eu vejo muita gente respondendo sobre improbidade administrativa, mas está no cargo ainda, por Exatamente. exemplo. Então, isso aí Aí para mim não é. julgam, daí vem alguém, já aquele julgamento já não serviu mais, daí não vale mais, Sim. né? Então, Eu acho, isso é muito sério. enquanto houver isso, eu acho que não vai ter uma gestão profissional, né, dentro da gestão pública. Mas É eu tudo só levado na. acredito o dia que for tudo profissionalizado a gestão pública. E que se for contar pela forma de gestão que deveria ser, que é a gestão gerencial, já era para estar, mas a gente sabe que não acontece. Sempre vai É. ter um ou outro que vai levar patrimonialismo, que é aquele que eu sou amigo do fulano, que é amigo do Beltrano, então por isso eu tenho mais direito que você. Exatamente. Então tem essas questões, né, que elas entram e que acabam dando, causando algumas controvérsias, né, que incomodam. Bem por aí. É. E aí, no mais, Michael, o que tem mais para me dizer aí? Tranquilo, professor, não tem muito. Eu acho que é como a senhora falou, isso precisa ser aprofundado um pouco mais, mas para isso preciso tá lendo mais algumas coisas e fazendo uma pesquisa própria, podemos dizer assim, né, para estar me Na verdade, aprofundando. vocês deveriam, se vocês quiserem, vocês deveriam ter lido, né,
se aprofundado em algumas coisas e vindo para cá já para a gente discutir essas algumas alternativas, né? Sim. É que é uma falha nossa, né? Às vezes a gente vem esperando receber informação e não procurando a informação. Mas, assim, eu sempre disse, e vocês sabem que é isso. Vocês têm que vir com a informação para ela ser trocada. Vocês recebem o assunto e a gente tem que ir discutindo, né? E assim, e tem que ver a participação de todos para haver um diálogo e um debate também, né? Concordo. Mas basicamente acho que era isso, não tem muito que... Eu, da minha parte, o assunto terminou, não tem, olha, foi todo ele já, o planejamento que a prof me passou aqui, não tem mais nada. Tá tudo, vocês vão ter... Depois ainda eu tenho uma disciplina com vocês, que é administração orçamentária, sim, daí sim entra mercado financeiro, mercado de capitais, moeda, taxa, mercado de câmbio entre países, fontes de financiamento, aí sim, né? Uhum. Acho que a gente tem que terminar também a matemática financeira lá, né? Tinha umas aulas práticas. Eu acho que, eu por mim, essa disciplina, acho que a gente tem que fazer online mesmo. Que não vai ser... Do jeito que tá aí vai ser impossível a gente fazer presencial. Eu acho que, por exemplo, até julho não vai ter, né? Uhum. Então... Eu acho que você vai só pro começo do ano que vem para voltar presencial, hora que todo mundo tiver vacinado. Oi? Eu acho que esse negócio de presencial, acho que vai só pro ano que vem, a hora que todo mundo tiver vacinado. E olha lá. Por enquanto, vamos ter que se adaptando à realidade. Essa vai ser a nossa realidade. Tá, Maicon? Então, beleza. Eu acho que por mim, eu estou por vocês, mas não tenho mais nada para colocar aqui, né? Se tu quiser fazer seu trabalho para amanhã, já que tu não fez. Eu acho que era isso, não tem muito que falar. Na verdade, até existe outras... até para se aprofundar um pouco mais sobre essa situação de recursos, né? Quando esses recursos repassados, né, pelo governo federal, por governo estadual, esses negócios de parte dos impostos que vai para o governo federal ser repassado, né, no caso do 5S, no caso do sistema S ali também, né, que as empresas pagam. Então são várias situações, na verdade, que precisam ser aprofundadas e precisa ser estudado. É que esses impostos é tudo recolhido, porque assim, é um caixa único, né? Sim. Que é aquilo que nós falamos esses dias também aqui, ó. Um caixa único do Tesouro Nacional. Ele vai tudo, como eu falei já na aula passada, ele vai todo para o Tesouro Nacional e depois, baseado naquele percentual, ele volta para os seus estados, né? Uhum. E depois que volta para o seu município, baseado naquele percentual. Mas, a princípio, ele é recolhido, vai todo. Então, isso o que eu falei, que tem que haver uma mudança tributária que já deveria ficar dentro do próprio município, dentro do próprio estado. E, assim, por exemplo, se arrecadou no município, tanto por cento é para o município, e tanto vai para o Estado, ele já passa para o Estado. Se tanto por cento daquilo arrecadado dentro do município vai para a União, já deveria ir para a União e o outro tanto para o Estado, já deveria partir dali, daquela base. E não ir tudo para essa cota única, esse caixa único do Tesouro Nacional, e depois voltar para o Estado e depois para o município. Então, para acontecer isso, tem que haver uma reforma tributária. Mas ninguém quer essa reforma tributária. Não há interesse, né?
Não há interesse. Então, assim, para esse dinheiro voltar, ele demora 4, 5 meses. Então, não tem como, sabe? Não tem. Você paga um DARF, de um Simples Nacional, está incluído um monte, desde INSS, um monte de coisa está incluído ali, tá? Vai tudo para os cofres essa cota única. E depois que cada um vai, depois lá que é feita essa divisão, depois. Então, eu acho assim que já, eu para mim, já tinha que ter ou também, quando você paga no próprio, pelo código de barras, ali, quando você paga, já deveria ter. Quando cai lá naquele caixa, já tanto vai para uma conta, tanto vai para outra, para outra, para outra. E isso é possível. Eu acredito que tão logo a tecnologia consiga fazer isso. Não sei. Mas será que vai haver interesse de fazer essa divisão? É claro que não, né? Mas deveria haver. Porque enquanto a gente tiver com essa gestão, né, do jeito que está, não vai haver interesse nunca. É que a gestão Né? Porque pública é é toda cada um. engessada, né? Ela é toda Eu não digo nem que engessada seja e tem. engessada, mas E há aí interesses, vem né? e tem uma série de interesses por trás de tudo Sim, aí isso. é que Não é o adianta, problema. um quer, outro não quer, né? Aí é que é o problema. Enquanto não houver uma fiscalização, uma lei que realmente puna, pode esquecer. Mas não tem punir. É que hoje isso é lei, né? Então Sim. você recolhe, vai para o cofre único. Isso é lei, não existe punição. Isso é Não, lei. mas eu não digo a punição para a lei, mas sim para as pessoas que cometem os crimes. Né, de desvio de recursos, de má utilização do recurso público, coisas desse tipo. Que enquanto não tiver algo que realmente puna essas pessoas, eu não vejo melhora na situação. Nós temos que ter, como é que eu vou dizer, escolher pessoa certa, depende de nós. O problema é que a nossa política é muito polarizada. Né? É nós contra eles e eles contra nós. Então, quando vem realmente uma ideia boa, muitas vezes, e aparece uma pessoa com, né, que me parece pelo menos ser alguém honesto, vai ter sempre a divisão daqueles outros dois que vão atacar essa pessoa para queimar ela o máximo que podem e depois se atacarem entre eles para um deles ficar no poder. Não Mas existe para algo mais. isso, para essa lei ser aprovada, isso vai muito tempo. Vai. Isso foi desde o tempo que quando eu mostrei para vocês na primeira aula, desde o tempo do Império foi assim, né? Sim. Desde sempre foi assim, desde sempre, né? Então, isso não existe interesse para mudar, isso não existe, e eu até acredito que não exista um sistema dentro dos próprios municípios e dentro do próprio Estado que consiga fazer essa divisão. O correto seria, mas então vai para esse caixa único e depois faz a divisão, né? Que é assim que é feito hoje, só que demora muito para voltar. E aí, quando volta, aí existe essa falta de gestão pública que as pessoas não conhecem e vem o valor aqui que tem os percentuais lá, que vocês já viram, né? Que eu passei, que a lei de responsabilidade fiscal tem todos aqueles percentuais, quanto pode gastar para isso, quanto pode para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. As pessoas sempre dão um jeito de usar para outras coisas, para desviar. Então, enquanto não mudar a cultura, isso daqui a 1000 anos, talvez, a gente muda a cultura da população, quando a gente consiga mudar a cultura da população daqui a 1000 anos, mais ou menos, porque enquanto houver as pessoas com essa cultura que nós temos hoje, isso vai continuar. Enquanto não mudar a cultura, vai continuar assim. Eu estou pensando para o meu umbigo e o restante, tchau. É bem complicado, só sei disso. É. Bem complexo, na verdade, a É. situação. Tá bom, Michael? Beleza, Então, professor. então para hoje é isso. E nos veremos amanhã de noite na apresentação dos trabalhos, tá? Lembrando que amanhã é o último dia
de apresentação de trabalhos e de nota, tá? Aham. Ali eu tenho que escolher um tema, né? É daqueles que eu coloquei lá. Tá, beleza. Vai estar lá, eu coloquei quinta-feira de noite. Não, Ou pra de mim não tarde. tinha, pra mim não tinha aparecido, mas eu já pedi pra Leonara que ela já me mandou ali de novo. Mas não. Às vezes pode ter sido, é porque meu celular tá com problema, e provavelmente meu celular comeu o que tinha na quinta-feira ali. Deixa eu ver aqui, deixa só um pouquinho, deixa eu acessar aqui só um pouquinho. Vamos ver. Daí eu já copio aqui para vocês. Só eu não sei, aí daí vocês têm que ver o que foi pegado e o que não pegaram, daí, porque eu não vou olhar, só vou te passar os temas, tá? Tá. Só abrir aqui. Onde é que tá? É pós de gestão, né? Isso. Deixa eu ver aqui, pós. Gestão. Deixa eu só ver. Temas. Vou colocar aqui. Ok, deixa eu ver aqui, já vejo quais temas já foram escolhidos. O grupo 1 já foi, o grupo 4. O grupo 1 e o grupo 4 já foi. Aqui, ao menos, é até que eu tenho marcado aqui, tá, Michael? Uhum. O grupo 1 e o grupo 1 e o grupo 4. É que tá numerado, ó. Tem os temas aqui, né? Os temas, o grupo 1, deixa eu ver o que é. Nossa, referente a nós somente ler mais. Todas as apresentações, gestão. Fiscal 3. Tá aqui. Onde é que tá? Deixa eu ver. Okay. Mas é o que eu coloquei ali. Então, o 1 e o 4 já foi. É que eu vou apresentar sozinho, provavelmente. Tomada de decisão, modelo de decisório. 2, lei de responsabilidade fiscal, gestão pública. 4, licitações. 4, então é o 1, tomada de decisão. O 4 é licitações. Esse 2 já tem quem vai apresentar. É o que estava, ao menos está escrito aí no grupo, ninguém mais se manifestou. Tá, eu vou dar uma olhada ali então. Eu vou deixar uma mensagem no grupo aqui agora de noite, lembrando que amanhã é o último dia, tá? Beleza. Tá bom, Maicon? Tá bom, Então, professor. boa noite, bom Boa trabalho e noite. até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Tá, tchau, tchau.